Gente, vamos embora. Finalizado aí agora a primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes. Todo mundo já jogou, a gente já conseguiu ver alguns resultados. Nesse último dia, no caso foi ontem, é mais um europeu, é mais um gigante europeu que, digamos assim, teve uma atuação muito abaixo do que a gente esperava. Estou falando, obviamente, do Real Madrid. Tá aí na tela para vocês. Hoje vamos ter Palmeiras e Al-Ahly. Expectativa grande para o torcedor alviverde. Duelo. Esse duelo é sempre complicado, porque essas equipes, tirando os europeus, bom, já falei muito sobre isso ontem, mas a gente pode falar mais um pouco hoje também. Que ontem eu esqueci de falar de um ponto importante, de um fator importante que os europeus vêm sofrendo muito, que é o calor, né? E fora os europeus, que tem essa pegada de, primeiro, de estar em ritmo de férias. Para mim, tem algumas equipes que claramente estão em ritmo de férias. O Real Madrid, por exemplo, além de estar em ritmo de férias, treinador novo. Para quem não se recorda, o treinador do Real Madrid era o Carlo Ancelotti, o atual treinador da seleção. Agora, novo treinador, sob nova direção, modo férias, calor no jogo. Então, a gente vê partidas patéticas, como a gente viu a de ontem, e para mim patética, né? Para mim muito fraca. E tirando os europeus, acho que todo mundo tá querendo beliscar alguma coisinha. Tirando os europeus e os ruins. E os bagre, né? E os bagre, que no caso aí, Auckland City, Ulsan, o próprio Urawa do Japão, para mim, que decepção. Então, assim, tirando europeus e os bagres, ali no meio, tá todo mundo querendo ganhar alguma coisinha, tá querendo beliscar alguma coisinha, e os caras vão dar a vida por isso. E aí a gente pode citar os brasileiros, a gente pode citar os argentinos, a gente pode citar ali as equipes do continente africano, algumas do continente asiático, por que não ali, né? O Al Hilal, o Oriente Médio, se bem que o Al Hilal consegue, com a sua capacidade financeira, consegue montar um time de nível europeu, mas, enfim, isso aí é outra história. Mas eu digo assim, o Al-Ahly, equipes americanas, eu acho que tá todo mundo querendo beliscar alguma coisinha, tá querendo proporcionar o Wydad ontem, né? O Wydad fez uma bela partida contra o Manchester City, então tá todo mundo, eu não digo querendo aprontar, mas tá todo mundo querendo, pô, se der eu vou beliscar alguma coisa. E esse embate é duro por causa disso, né? Nós temos o Palmeiras aí que a gente viu que é um baita time, um time com muita aplicação, com muita vontade, com muita entrega, muito bem treinado. Isso a gente fala todo mês, pelo menos a gente fala sobre isso, do time do Abel Ferreira. Mas do outro lado, um Al-Ahly aí que a gente sempre sabe que é um adversário muito tradicional e que vai endurecer o jogo pro Palmeiras, você não tenha dúvida. O Palmeiras vai ter que fazer o jogo que fez contra o Porto, por exemplo, mas vai ter que balançar a rede. Aí não vai ter jeito. Pode competir, pode eventualmente amassar o Al-Ahly em dados momentos do jogo. Eu acho que o Al-Ahly vai amassar o Palmeiras também em dados momentos do jogo, mas o Palmeiras vai ter que pôr a bola para rede. Isso, infelizmente agora, isso é inegociável, né? Enfim, vamos trazer possíveis escalações, vamos falar aí da primeira rodada, e aí a gente volta pro Palmeiras aqui e ao Ali, tá? Richard Rios também, que pode deixar o Palmeiras, hein? Bom, primeira rodada aqui, jogos de ontem, Manchester City 2, Wydad Casablanca 0, jogo interessante, a gente pôde ver o Manchester City em questão aí de 4 minutos fez o primeiro gol, e aí, cara, a gente viu, é o que eu tava falando ontem, gente, não tô... Quando eu digo assim, que eu tava criticando aquela galera que ficava falando, e aí com o empate do Real Madrid ficou de novo esse jargão, né? Essa galera entoando esse cântico ridículo de que, os europeus não são tudo isso. Eles são tudo isso sim, mas dá pra competir com os caras. Não quer dizer que não dá pra competir. Isso dá pra competir. A gente viu isso em mundiais recentes, pô. Citei ontem mesmo o próprio Fluminense. Claro, depois sucumbiu, perdeu o segundo tempo de forma, mas competiu. O Palmeiras sofreu um bocado, mas em dado momento do jogo conseguiu competir contra o Chelsea. O Flamengo, especialmente o Flamengo contra o Liverpool, o Flamengo competiu muito. Então, assim, eles são superiores, isso é inegável.
jogadores que os caras têm à disposição, não tem como equiparar, né? Não há outro lugar do planeta, tirando talvez o, os países do Oriente Médio, que aí os caras realmente querem investir muita grana, né? A galera ali, os bilionários, né? Querem, o próprio governo quer investir muita grana para, enfim, investir no futebol, levar a Copa do Mundo para lá. Tirando essas situações, não tem como equiparar com o futebol europeu. Nem o futebol norte-americano consegue igualar com o futebol europeu. E eu acho que estamos falando dos Estados Unidos, que também é muito rico, ali gira muita grana, os caras não conseguem montar elencos competitivos para bater de frente com os europeus. Mas dá para competir. Existe esse cenário onde é possível competir e assim, e pensando num cenário onde se jogue num período do dia que está muito quente, como foi o caso do jogo do Manchester City, olha, é um cenário que um europeu, um gigante europeu, no caso, como o Manchester City, pode se complicar bastante. E o Idade, se fosse um pouquinho mais, tivesse um pouquinho mais de qualidade, né, um pouquinho mais de competência, talvez tivesse saído com um empatezinho dessa partida, porque competiram, foi bonito, a torcida fez a sua festa e fizeram um duelo para endurecer mesmo, né, para dificultar a vida do Manchester City mesmo. Então foi um jogo interessante, claro, repito, os caras são tudo isso, gente. Não tem jeito. O Manchester City teve várias oportunidades e nessas várias oportunidades balançou a rede. O Idade Casablanca teve algumas oportunidades e nessas algumas oportunidades não balançou a rede. E aí é que tá, né? É você ter jogadores protagonistas diferentes no nível de qualidade o suficiente para marcar os gols que são necessários. Tivemos aí Real Madrid e Al Ahly. Eu acho que o Real Madrid, para mim, o contexto não é dando desculpa, gente. Não é dando desculpa. Ah, você não falou que os caras são tudo isso mesmo? O Real Madrid é tudo isso mesmo. Você vai falar que o Vini é um bagre? Você vai falar que o Rodrigo é um bagre? O Modric que entrou depois, você acha que, apesar de estar mais velho, você acha que o Modric é um bagre? Os caras são tudo isso mesmo. Só que, repito, galera em modo férias, né? Voltando de férias, novo treinador, muito calor, condições climáticas que os caras não estão adaptados, tanto que tem a pausa técnica, né? No primeiro e no segundo tempo, pausa para técnica não, pausa para hidratação. Só para você ter uma noção, imagina o calor que está fazendo em Miami. Mais de 30 graus, se eu não me engano, a sensação térmica. Então, tem todos esses contextos. Pô, o calor pega para os dois, pega mesmo, porque o Al Hilal, até onde eu ouvi de alguns comentaristas, eu não acompanho o futebol ali do Oriente Médio, então não posso afirmar com categoria isso, mas pelo que eu estava ouvindo, o Al Hilal não joga no calor, apesar de ser no Oriente Médio, ser muito calor lá. Tem a questão de treinar em horários alternativos e também tem a questão de você jogar em estádios climatizados. Então eles não jogam no calor absurdo que faz no Oriente Médio. Então o calor pega para os dois. Tá um pouquinho mais acostumado, claro, do que o Real Madrid, mas não tão assim. Não é assim, pô, os caras jogam no calor infernal toda a partida. Não é isso, cara. Né? Não é bem assim. Uma ou outra partida, imagino que aconteça. E nós brasileiros, a gente está acostumado com isso. A gente joga em condições adversas no verão e no inverno, pô. Ambiente muito seco, muita chuva. Quando é Libertadores e Sul-Americana, altitude. Quando é no verão aqui, se você pegar no Ceará, na Bahia, pegar próprio Rio de Janeiro, São Paulo também, muito calor nos jogos que acontecem de manhã, né? Porque a maioria dos jogos só costuma acontecer à noite, mas tem jogos que acontecem de manhã, domingo de manhã, né? Lá 11 horas da manhã, tem jogos que acontecem de manhã. Então, assim, e aí no inverno, temperaturas, cara, assim, um frio absurdo. Então, eu acho que aqui a gente tem a oportunidade de pegar todos os tipos de condições mais adversas e eu acho que a gente, mesmo no calor intenso, a gente vai conseguir competir. Agora, os europeus não estão muito acostumados com isso, né? Especialmente quando você volta de férias, não está bem treinado, não está bem preparado, ainda não entendeu direito a ideia do treinador. E acontece isso aqui, jogo muito fraco do Real Madrid, muito fraco mesmo. E aqui é onde os adversários têm que aproveitar.
O Al Hilal, para mim, perdeu uma grande oportunidade de sair vencedor e tentar a classificação e tentar até deixar o Real Madrid de fora. Então, assim, competiu, como eu falei do Wydad Casablanca, competiu, marcou o seu gol, poderia ter feito mais. Real Madrid teve um pênalti no final, não conseguiu marcar, o goleirão do Al Hilal defendeu e terminou 1-1. Né? Por isso que eu falei, partida patética do Real Madrid, que no finalzinho ainda teve um pênaltizinho e não marcou o gol. Tá, o Pachuca e o RB Salzburg, partida que foi interrompida em um dado momento. 2-1 Salzburg, mesma coisa, gente. Já era noite aqui, já é outro clima, mas o Pachuca conseguiu competir, pô. É possível competir com essas equipes, né? É possível competir. Não significa que você vai ser amassado. Você vai ser amassado quando você é muito ruim, que é o caso aqui do Al Ain, acabou aí sendo goleado pela Juventus. Quando você é muito ruim, não tem jeito. Por isso que eu quando eu tava falando de Palmeiras e Al Ahly, eu meio que crio três categorias. Existem os europeus, que aí, pô, a elite do futebol, não tem jeito, né? Os caras são tudo isso mesmo. Não acreditem nesse discursinho aí. Com o empate do Real Madrid, vão reforçar ainda esse discurso. Os caras são tudo isso sim. Tem os europeus que são tudo isso, mas muitos deles ainda não se ambientaram fisicamente, tecnicamente, mentalmente, ainda não tão com uma mobilização adequada para disputar partidas, especialmente no calor intenso. Tem o grupo dos ruins, né? Que aí a gente já pode pôr o Al Ain, a gente pode pôr o Ulsan, eu coloco o Ural Reds. Pô, quem mais? Tem o Auckland City e tem o grupo do miolo, que é a galera que vai competir muito e vai disputar cada ponto, pô. E a gente já viu aqui, ó, o Al Hilal eu deixo meio à parte porque realmente os caras conseguem montar um elenco muito estrelado de nível europeu, né? Mas aqui, o Wydad Casablanca, pô, o Fluminense, o River Plate, eu citei os brasileiros sul-americanos, o Flamengo aqui, o Boca, sempre falo que o Boca é um time bagre, para mim continua sendo, mas os caras sabem competir. A diferença é isso, você pode ser ruim, mas tem que saber competir. Se você é ruim e nem consegue competir, aí não dá, né? Aí você vê 5-0, você vê 10-0. Enfim, vamos lá, vamos seguir. Os melhores da primeira rodada. Aqui por Bruno Murito, Fred Gomes, Guilherme Macedo e Rafael Bizarello. Perdão, gente. Rafael Bizarello. Tá aqui, ó. O pessoal do GE montou, deixar os créditos pro GE, montou aí os melhores da primeira rodada. Então tá aqui, ó. A Costa, o goleiro Bono. É o Bono esse aqui? É o goleiro Bono do Al Hilal, né? Que defendeu o pênalti. Otamendi, Sérgio Ramos, marcou o gol dele, né? Lendário Sérgio Ramos. Mendes, Richard Rios do Palmeiras. Musiala, Vitinha, Arias. Ou Arias jogou demais mesmo. Muani e Olise. Tá aqui, né? A galera escolheu. E o porquê, né? Que a galera escolheu aí os melhores. Ó, vamos pegar das equipes brasileiras. O Richard Rios, incansável contra o Porto, mostrou disposição durante. O Richard Rios está no campo inteiro, né? Eu acho que ele vai sair do Palmeiras, viu? Eu acho que acho que não vai ter como segurar o cara, não. Mas o Palmeiras vai fazer uma grana desgraçada, né? Vai fazer mais um caminhão de dinheiro com mais um jogador. É impressionante como o Palmeiras vende bem, né? Eu acho que vai fazer um caminhão de dinheiro com o Richard Rios. O cara corre, tá no campo inteiro, se apresenta para receber a bola, ele aparece como elemento de surpresa na área de vez em quando. Quase fez um golaço ao deixar dois marcadores no chão, mas a defesa do Porto tirou em cima da linha. Também deixou o Estevão na cara do gol para o atacante marcar, mas ele perdeu. Impressionou. O Richard Rios vem impressionando mesmo, e na própria seleção colombiana ele vem demonstrando ser um cara muito, assim, no meio campo mesmo, ali na função dele, um cara muito completo, né? Um cara muito completo. E o Arias dispensa comentários. Foi o melhor em campo no jogo entre Fluminense e Dortmund. Infernizou a vida da defesa alemã pela direita, pelo meio, pela esquerda. Poderia ter terminado com um gol, mas parou em Kobel e com uma assistência
não fosse o gol cara a cara perdido por Everaldo. O Arias também não é de hoje que ele vem destoando no Fluminense. É impressionante como ele meio que ele é o coração da equipe do Fluminense, né? Ele destoa dos demais. É impressionante. Assim, uma facilidade para flutuar dentro de campo, para fazer passes que parecem fazer passes difíceis parecerem fáceis, né? Como ele consegue flutuar, como ele consegue estar presente. É meio que o que eu falei do Richard Rios, o Arias eu acho que ainda está acima do Richard. Eu acho que o Richard tá acima do Arias na questão defensiva, meio campo, mais meio campo para trás, e o Arias tá muito acima do Richard Rios no meio campo para frente. Um cara muito, cara, assim, você observando o jogo do Fluminense, você fica, cara, o Arias é um maluco que, todo respeito, né, quando eu falo maluco, é um maluco muito diferente, né? Ele é muito diferente. A gente tem no futebol brasileiro protagonistas que são muito diferentes. E talvez por questões da própria idade hoje, não tem espaço no futebol europeu. Um deles é o Arias, a gente sempre cita o Arrascaeta, um cara de um nível muito absurdo, né? Que a gente felizmente tem a oportunidade de ver jogar no nosso país. Então, o Arias é mais um desses caras muito diferentes e que felizmente a gente tem a oportunidade de ver. Eu não duvidaria que depois dessa Copa do Mundo, talvez uma equipe, não da elite do futebol europeu, mas alguma equipe do segundo pelotão se interessasse por esse cara aqui, porque ele realmente é o coração da equipe do Fluminense. Espero que não saia, né? Todo respeito ao Ares, eu sei que seria um negócio para a vida dele, até para a vida pessoal dele, seria algo espetacular, né? Você ganhar uma grana a mais. Mas para o Fluminense seria muito ruim, né? Seria perder um cara que é praticamente o coração da equipe. Vamos embora. Falar das possíveis escalações aqui. Os dois treinadores já falaram com a imprensa. O treinador do Al-Ahly elogiou muito o Abel, né? Cara que está há muito tempo no comando do Palmeiras, conseguiu colocar suas ideias de jogo. O Abel Ferreira também elogiou o Al-Ahly, elogiou a torcida do Palmeiras, tá acompanhando a festa que o torcedor vem fazendo. Mais uma grande festa que o torcedor do Palmeiras, por torcedor do Palmeirense, é aquilo que eu falo, gente. Ganhar o Mundial, ganhar a Copa do Mundo, isso aí é um sonho. E é um sonho que está distante ainda. Você tem que jogar jogo a jogo, etapa a etapa. Então, eu acho que eu tô com a torcida do Palmeiras. É aproveitar. É aproveitar. Estamos aqui pelo jogo, estamos aqui pelo game, mas eu vou viver em Nova York. E, felizmente, para o torcedor palmeirense, o Palmeiras está em Nova York, né? É a maior cidade do mundo. Então, cara, é aproveitar, é degustar. Pô, vamos ter jogo, vamos pro jogo. Não vamos ter jogo, vamos aproveitar a cidade, como fizeram ontem. Uma grande festa ali, né? Muitos sinalizadores, fumaça verde. Foram ali para um ponte do Brooklyn, me parece, né? Não sei qual é o nome daquela ponte lá, a ponte do Godzilla. Eu lembro do filme do Godzilla 2001, né? Que ele ataca, ele invade Nova York. Pô, eu lembro daquela, acho que é a ponte Brooklyn, né? Ponte do Brooklyn. Então, então, tem que aproveitar. Estou gostando da festa do torcedor. Repito, o título é um sonho. O sonho está distante. Enquanto o sonho não chega, não se torna realidade, nós vamos aproveitar, nós vamos ver isso aqui até o máximo. E eu acho que esse é o grande barato. O grande barato da Copa do Mundo de Clubes ser nos Estados Unidos e a próxima Copa do Mundo de Seleções ser nos Estados Unidos é esse. É você poder aproveitar o país. Uma Copa do Mundo no Catar, como foi, você vai mais. Claro que as cidades te proporcionam alguns entretenimentos, mas não do tamanho que os Estados Unidos conseguem te proporcionar. Os Estados Unidos é tudo isso, porque, pô, qualquer lugar que você vai nos Estados Unidos, qualquer grande cidade, o que você consegue, o que você tem à disposição de entretenimento é um negócio colossal, né? É tudo muito grande. Então, o grande barato da Copa do Mundo, sei lá, é isso: é você aproveitar os jogos, obviamente, mas também tirar proveito das cidades. Você ter aquele entretenimento e viver aquilo ao máximo. Acho que esse é o grande barato, né, de ter uma Copa do Mundo numa cidade como. Numa cidade não, num país como os Estados Unidos. Não só os Estados Unidos, mas o Canadá,
O México também, pô, né? Baita país com uma cultura riquíssima. O que o pessoal que estiver no México vai aproveitar lá é brincadeira, pô, né? Vai se degustar ali os alimentos, né? O povo é muito receptivo, então é aproveitar mesmo. E o torcedor palmeirense está vivendo essa vibe. Possível escalação: o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez do lado esquerdo, Aníbal Moreno, Richard Rios, Felipe Anderson, Estevão, Vitor Roque e Maurício. Existe uma dúvida com relação ao ataque, se vai ser Vitor Roque, se vai ser Flaco Lopes. Eu não sei quem que vai ser. Eu sei que o Palmeiras precisa pôr a bola para a rede. Apesar do Vitor Roque não ter feito gol, e ele tá lá para fazer gol, mas ele participa do game, tá? Participa do game, puxando pelas pontas, chamando a marcação, voltando um pouquinho para receber essa bola, duelando, atacando as linhas defensivas aqui quando eles querem sair com a bola, né? O Vitor Roque ataca com muita velocidade, então sem bola ele participa. Só que tem aquela velha história, né? Ele tá lá para fazer gol, ele tá lá para ser o cara gol. Então, toda essa participação é importante, mas a participação fundamental é ele marcar gol. Então, tem essas questões que o Abel vai ter que pensar, as vantagens e desvantagens, e tá com o time completo, né? Tá com o time completo. Tu falou que aqui o artigo fala do Paulinho, né? O Paulinho não pode jogar muito tempo, não pode atuar por no máximo 30 minutos, devem estar ali no finalzinho do segundo tempo. Então, vamos ver, cara. Eu imagino que deva ser essa formação mesmo. Acho que o Abel não vai mudar muita coisa, não. Ele vai deixar o Vitor Roque e aí, dependendo do que for a primeira etapa, eu imagino que o Lopes já deve entrar no começo do segundo tempo. Ele não vai segurar muito, eu acho, o Abel. Ele vai, até porque entrou muito bem no último jogo contra o Porto. Ele entrou muito bem, participativo, se apresentando. Enfim, dor de cabeça aí pro Abel Ferreira, dor de cabeça boa, né? Acho que todo treinador queria ter essa dor de cabeça que tem o Abel Ferreira. E aí que a gente tava falando do Richard Rios, só pra gente finalizar, passamos de 20 minutos, atrai interesse de gigantes europeus e pode se tornar a próxima grande venda. Atlético de Madrid é citado como interessado no volante na mira do Atlético de Madrid, que a gente sabe, né? Time que defensivamente por Thiago Ferri, a gente sabe que é uma equipe que defensivamente é pouquinho sólida, né? O time do Simeone. E você tem um cara como o Richard Rios, claro que atrai olhares, muitos olhares, né? Muitos olhares. Não duvidaria do Richard Rios de fato deixar o Palmeiras para pro Atlético de Madrid, por exemplo. O Verdão promete fazer jogo duro. Atleta pode gerar valores na casa de 30 milhões de euros. Isso na cotação de hoje, do dia de ontem, né? Hoje mesmo, isso aqui é matéria de hoje, 4 da madrugada. 189 milhões de reais. Que beleza, né? Que beleza. Não sei se vai acontecer. Acho que é possível, tá? O que o Richard Rios está jogando não é brincadeira, não. Mas o Palmeiras vai endurecer porque sabe que o cara é importante. Tenho certeza que a presidente do Palmeiras agrada esses valores altos, mas ela vai endurecer. Ela vai tentar manter o cara, até porque, né? Até porque um cara como esse, encontrar uma reposição como essa no mercado não é coisa fácil. Não é uma parada. Ano passado, o West Ham da Inglaterra tentou, né? Contratar o Richard Rios, só que o Palmeiras recusou uma investida de cerca de 25 milhões de euros. Então você vê que o cara, ele realmente é valioso pro Palmeiras. Pô, 25 milhões de euros é muita grana, pô. É muita grana. Com multa rescisória de 100 milhões de euros, o Palmeiras entende ter segurança para uma possível negociação. Enfim, eu acho que se chegar nessa cifra aqui dos 30 milhões, a presidente, a tia Leila, com todo respeito, né? Apelidada carinhosamente pelos torcedores do Palmeiras, eu acho que a tia Leila vai vender. Cara de 25 anos de idade, já tá na idade talvez limite para você ir para a Europa. E eu acho que a própria Leila sabe disso. Então, se for para vender e chegar numa cifra aí de 30 milhões, eu acho que vai rolar, viu? Eu acho que vai acontecer. Tem contrato até o fim de 28. Palmeiras tem 70% dos direitos econômicos. É pouca coisa, né?
pouca coisa. Eu acho que vai rolar essa negociação, até porque o cara sabe disso e o cara vai jogar para que isso aconteça, imagino eu. Não é que ele queira deixar o Palmeiras, mas é que eu falei, é uma questão de vida, né? Não é só uma questão de carreira. Carreira é um cara bem sucedido, joga, é protagonista na sua seleção, no protagonista no clube que ele joga, mas eu acho que assim, uma questão de vida, né? Você conseguir dobrar, triplicar o seu salário, garantir o sustento da sua família para o resto da sua vida, eu não julgo. Eu acho que é muito necessário às vezes, né? Porque você não sabe até quando vai a sua carreira. Então, no tempo que eu tiver no auge, é importante você aproveitar, né? E eu acho que se acontecer, muito bom pro cara. Infelizmente, ruim pro Palmeiras, né? Como eu disse, é como o Aras. Eu prefiro que ele ficasse no Palmeiras. Mas a gente sabe que pro atleta é uma questão de vida também, né? É uma questão de vida e eu empatizo com isso, né? Se eu tivesse a oportunidade de em 2, 3 anos ganhar alguns milhões e depois poder voltar a fazer o que eu gostava, tá no onde eu gosto, né? Enfim, sei lá, ir para a Europa, ficar 2, 3 anos ganhando milhões e milhões, depois de 2, 3 anos voltar para o Brasil e ficar de boa, eu faria, né? Eu gostaria muito de ter essa oportunidade. Então, acho que o jogador de futebol também gostaria de ter essa oportunidade, né? É isso, gente. Tá aí. Todo mundo na tela hoje à tarde. Palmeiras e Al-Ahly. Qual que é o horário do jogo? Qual que é o horário da partida? Deixa eu pegar aqui, né? Tá aqui na tabela. 1 da tarde, hein? 1 da tarde. Então é almoçar e ir pro game. O jogo vai ser em Nova Jersey, estádio do New York Giants, New York Jets, né? Equipes de futebol americano. E MetLife Stadium, né? O famoso MetLife Stadium. Vai ser a final da Copa, vai ser lá. E não sei como é que estão as condições climáticas lá, tá? Não sei se está muito quente, se está muito frio. O horário é um horário derradeiro, vai ser o horário ali do meio-dia para os norte-americanos. Então acho que é 1 hora de diferença, se eu não estou enganado. Para Nova Jersey, sim. Então, não sei como é que vai estar o calor, mas as duas equipes, por mais que tiver calor, imagino que o Al-Ahly também esteja bem adaptado a jogar numa condição climática de calor bastante considerável, assim como o Palmeiras, né? Então vai ser um duelo interessantíssimo. Vamos acompanhar, vamos torcer e ficaremos na torcida, né? Ficaremos na torcida. Uma vitória aqui pode ajudar aí, pode praticamente encaminhar uma classificação, por que não? E aí a gente vai ter à tarde, às 4 da tarde, Inter Miami e Porto. Vamos ver como é que vai se comportar o Inter Miami, o Porto, agora pegando um adversário diferente do Al-Ahly, né? Que também competiu muito. Acho que esse grupo está muito nivelado, viu? Esse grupo acho que talvez seja o mais nivelado de toda a competição. Acessível, né? A gente tem falado para o Palmeiras avançar, o Palmeiras classificar, acessível para a equipe brasileira, mas eu acho que de uma forma geral tá todo mundo meio nivelado, tá todo mundo, pelo que deu para sentir da primeira rodada, eu acho que tá todo mundo mesmo que meio que no mesmo nível, mesmo que assim, né? Dá para quem ganhar, quem perder, não vai ser por muito, não. Vai ser todo mundo meio que no mesmo nível. Aí, às 7 da noite, vamos ter Seattle Sounders contra o Atlético de Madrid. E às 10 da noite, PSG e Botafogo. Mais um brasileiro em campo. Vamos acompanhar, vamos torcer, tá? Infelizmente, cara, infelizmente, esse jogo não vai ser no calor. O jogo vai ser em Rose Bowl. E, infelizmente, o jogo não vai ser no calor, né? Porque se tivesse muito calor talvez desse para competir legal, né? Talvez fosse possível competir legal. Bom, o torcedorzinho tá fazendo muita festa, vai estar numa condição climática poxa, vai ajudar muito o PSG. Então, é competir. Eu acho que a grande lição que a gente tirou dessa primeira rodada da Copa do Mundo é conseguir competir. Os caras são gigantes, os caras são isso mesmo, né? Os caras são tudo isso mesmo. Só que dá para competir, existem formas de competir. E eu acho que dá para o Botafogo competir, a gente vai ficar na torcida. 2 brasileiros em campo, só alegria, vista a sua camisa, passa a sua superstição. Pedi até perdão pro torcedor do Botafogo, a gente acabou deixando um destaque maior pro Palmeiras aqui, mas amanhã fique tranquilo, pô. Amanhã fique tranquilo. Vamos deixar aí o destaque especial pro Botafogo, tá? Então, hora de vestir a camisa,
fazer a superstição, acreditar e vamos que vamos, pô. Vamos que vamos. Não tô nem falando de vitória, um empatezinho aí, poxa, acho que já fica com uma classificação praticamente encaminhado, um empatezinho com o PSG. Então, tranquilidade, vai precisar jogar mais bola. Primeiro jogo foi muito fraco, muito fraco não, muito preguiçoso, né, do Botafogo, eu acho. E cabeça no lugar e competir. Acima de tudo, competir. Acho que conseguindo competir, de repente, se bem que contra o Atlético de Madrid, o PSG deitou e rolou, né? Mas competindo, quem sabe, né? Quem sabe? Paris estava, o PSG estava aquela ansiedade da estreia, agora talvez já baixe um pouquinho aquela adrenalina, pega o Botafogo já mais um pouquinho, o PSG no caso, né? Mais um pouquinho mais tranquilo, assim, pô, com a guarda mais baixa, né? Pô, estamos cansados, queremos aproveitar um pouco as terras norte-americanas, e aí nessa brincadeira, de repente, você consegue competir e arrancar um empatezinho, por que não, né? E se der sorte, pô, temos ali Igor Jesus, cara que se sobrar a bola, ele vai pôr pra rede. Então, vamos com calma. O PSG é a equipe que, assim, espero que o Botafogo deixe para marcar no final. A estratégia tem que ser essa, né? Marcar no final. Marcar no final. Deixa. Não marca muito cedo, não, porque senão os caras ficam invocados e entram no jogo. Entra no game e aí eles vão para amassar, né? Então deixa a bola rolar, vai cozinhando em jogo morno, deixa aquela, né? Vai, não vai, que não vai que não vai, deixa em banho-maria a partida inteira, vai jogando meio que na tiriça mesmo, vai cozinhando, no finalzinho, tenta aquela bola pro Igor e marcar um golzinho no final, já não vai dar mais tempo para mais nada e quem sabe, né? E quem sabe não dá para conseguir alguma coisa melhor, sonhar com alguma coisa. Como eu falei, existem formas e formas de jogar. E eu tenho certeza ali que o nosso Renato Paiva aí vai bolar a melhor estratégia, tá? Encerro as atividades por hoje, valeu demais, estamos na torcida. Amanhã nós estamos de volta para comentar essas duas partidas aí, os dois brasileiros em campo. Beijos, abraços e até amanhã, gente. Tchau.